Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Hoje eu, Caroline, aluna do terceiro ano do SESC, vim entrevistar nossa professora de redação em língua portuguesa, acompanhada da Bruna, primeiro ano do ensino médio, que vem aqui para captar informações para já me preparar para o vestibular. Então, Sandy, quais são suas expectativas sobre temas, sobre o que está acontecendo no cotidiano, o que você acha que vai acontecer, cair na redação esse ano? Então, vamos lá, a gente tem vários vestibulares, né? Quando a gente está falando de vestibular, o foco grande, né, se torna o Enem. E o Enem, ele é muito abrangente, ele trabalha com questões sociais, questões comportamentais. Então, é muito difícil você precisar qual vai ser o tema, né? A gente trabalha com questões que estão acontecendo no momento. A prova, ela é feita mais ou menos em junho, maio. Então, é bom que nós precisamos ficar atentos no que acontece mais ou menos nesses meses. Os filmes que são lançados, se eles são realmente muito relevantes, se eles tomam uma expressividade na mídia. Então, geralmente são temas relevantes naquela época. Agora, dizer qual é o tema, isso é impossível, né? A gente tem que aprender a escrever sobre todos os temas. Isso faz com que a gente tenha repertório para tudo. E ler bastante, né? Ler livro, jornal, sobre isso. Faz vida, né? Não é importante para redação. Ler jornal, livro, ver filmes é importante como forma de entretenimento também. Só que a gente tem que entender que quando a gente está falando de redação, de argumentação principalmente, a gente precisa embasar tudo aquilo que a gente pensa, né? De onde que você tirou essa opinião? Eu tirei essa opinião porque segue a vertente X, a vertente Y. Então, quando você tem repertórios para que você consiga comprovar, você dá credibilidade ao seu pensamento. Mas a gente não é porque a gente está fazendo redação que a gente precisa sair lendo todos os livros, gravando todas as citações. É ideal que você já utilize o repertório que você tem. Vocês têm que entender que vocês são uma geração de streaming. Então, vocês já têm um vasto repertório. Vocês escutam música o tempo todo. Vocês veem filmes o tempo todo. Então, vocês já têm repertório suficiente. É saber aproveitar aquilo que vocês têm para que vocês possam utilizar na redação de vocês. Sim, interessante. Vou trazer aqui algumas perguntas, né, que separamos dos nossos amigos, que eles ficaram curiosos, né, que a gente fica muito nervoso com esse negócio de redação. E uma forma de se concentrar melhor na redação, sabe? Porque tem hora que a gente pensa numa coisa, começa com outra ideia e acaba o espaço no rascunho. O que você tem para dar dica, assim, na hora de escrever? Você acha que é melhor a gente ir já para o modelo pronto ou na hora escrever, assim? Sim. Modelo pronto, eu condeno um pouco para o modelo pronto e o Enem tem condenado cada vez mais esse modelo padronizado, né? Existem possibilidades de você escrever o seu modelo. Mas a grande questão é, quando você está se preparando para fazer a redação, durante o ano, você já precisa ali calcular o tempo que você leva para planejar o seu texto, para conseguir estruturar o seu texto. É óbvio que cada tema demanda uma necessidade diferente. Existem temas que você tem um domínio muito bom e que você vai conseguir desenvolver aquele tema muito bem e você vai fazer muito rápido. Existem temas que vão demandar um pouco mais de tempo, de planejamento. Mas você já calcula esse tempo durante os seus treinos, durante o ano. Quando você chegar à prova, né, medir e principalmente fazendo, é ideal que você, é óbvio que o nervosismo ele vai impactar ali naquela relação entre você e a prova. Mas é ideal que você olhe o tema da redação, ali você já comece a fazer as principais ideias que você tem, anotar as principais ideias que você tem, e depois comece a fazer a prova de uma outra forma para que, a não ser que você saiba escrever muito sobre aquele tema, para que a prova ela também traga novas informações para você. Porque a prova de linguagens ela vai trazer muitas informações. E também para você conseguir se acalmar para conseguir estruturar o seu texto. Porque a gente acaba ficando muito nervoso, né, para escrever. Nas aulas, os professores falam, então, gente, a gente vai fazer uma redação difícil. Total, qualquer prova. E você vai perceber que a diferença, principalmente a Bruna, primeira série, que é a treineira,
e você tá no, vamos lá, mas não, também não precisa se desesperar. Mas você vai perceber, quando você faz a prova neste momento, a sensação é diferente do que você faz a prova neste momento. Então, é saber trabalhar com os seus ânimos. É natural que você, quando inicia a prova, você esteja realmente acelerado, você esteja mais nervoso. Mas, conforme você vai fazendo a prova, aquilo vai acalmando, você vai conseguindo estruturar melhor. Eu queria saber qual é o papel da redação no Enem e como a gente pode se preparar para tirar uma nota boa. O papel da redação no Enem é essencial, como o papel da redação em qualquer lugar, né? Você vai ver que, independente do curso que você escolher, depois que você passar no vestibular, na universidade, curso que você escolher na universidade, você vai escrever muito. Então, a redação, quando a gente está falando de redação, a gente está falando de um texto argumentativo. Ele quer ver o quanto de criticidade você tem acerca daquele tema. Então, ele é relevante para a vida. No entanto, quando a gente fala de Enem ou de qualquer outro vestibular, tá? A gente está falando que ele é necessário numa disputa. Você está disputando. Então, décimos ali vão fazer diferença quando você está ali tentando uma vaga. E a redação, ela tem um peso muito grande. Cada curso vai ter um peso, tá? Mas, geralmente, o peso da redação é o peso dobrado. Existe uma média que é feita, que eu não vou saber explicar direito, mas você tem que analisar. No meu curso, a redação tem que potencial? Qual é a validade dessa redação? Então, a partir dessa análise, você consegue saber o grau de importância para você. Mas, independente de qualquer coisa, ela sempre será muito importante. Sim. Outra pergunta também que eu trouxe é qual seria uma forma correta, uma forma mais segura de introduzir e uma forma mais segura de concluir uma redação? Porque na hora da conclusão a gente começa a pensar em um monte de coisa. Eu, por exemplo, começo a pensar um monte de coisa. Eu penso, eu iria ter posto isso. Eu acho que não tá tão boa essa conclusão. Por incrível que pareça, tanto a introdução quanto a conclusão, falando de Enem, tá? Porque a conclusão da UERJ é diferente. Falando de Enem, tanto a introdução quanto a conclusão, elas são esquematizadas. Elas são as mais fáceis de serem feitas, tá? Se você grava o seu esquema, se você consegue entender a necessidade de cada parte daquele parágrafo, porque assim, a gente tem as partes do texto, mas a gente também tem as partes do parágrafo. Quando você entende qual é o objetivo de cada parte ali, você consegue fazer muito fácil. Então, o ideal seria você seguir uma etapa. Cada etapa, você tem que aprender as etapas. Quando você fala de introdução, cada uma tem a sua característica, né? Mas quando você fala de introdução, a primeira coisa é contextualizar. Contextualizar é mostrar o contexto. Como é que eu posso mostrar o contexto? Como é que a gente chega numa conversa para mostrar o contexto? Com algo que seja atrativo. Então, eu vou usar um filme, eu vou usar uma série, eu vou usar uma música, porque eu quero prender o meu leitor. A minha introdução é a porta de entrada para o meu texto, o que vai fazer com que meu leitor, além de se informar sobre o que eu estou falando, ele vai ficar preso ou não àquilo. Então, eu preciso de um parágrafo ali atrativo. É óbvio, você não vai botar só o filme, você não vai botar só a série, você vai trazer ali já o seu posicionamento, o que você pensa acerca daquele tema. Então, tudo ali tem que ser estruturadinho. E é muito tranquilo de se fazer. E a mesma coisa acontece com a conclusão. Quando a gente fala de conclusão de Enem, o Enem tem o diferencial que é a proposta de intervenção. Algumas bancas, mas aí a gente foge do vestibular, que é militares e tal, já estão adotando também esse tipo de conclusão, mas ainda é a minoria. Então é um diferencial do Enem. E também você tem que seguir um esquema. Tem perguntas a serem feitas ali que precisam ser respondidas. Perguntas não literais no papel, mas perguntas mentais que você vai respondendo e estruturando aquele parágrafo ali. Por incrível que pareça, são os mais fáceis. É necessário mais ou menos quantos parágrafos em cada etapa da redação? Bom, vamos lá. A gente está falando de uma redação que ela é limitada em 30 linhas, né? Então quando a gente está falando de dissertação argumentativa, lá na frente vocês vão ver que existem dissertações com páginas e mais páginas e mais páginas. Quando a gente está falando de vestibular, a gente está falando de 30 linhas. Se são 30 linhas, eu não posso escrever ensandecidamente, né? Então, eu vou ter que pegar ali no primeiro parágrafo, que é a introdução, é um parágrafo da introdução. Então, eu vou ter que pegar ali cerca de 6, 7 linhas, né? No desenvolvimento, o nome é desenvolvimento, não é à toa, você vai desenvolver as informações.
Geralmente a gente faz de 2 a 3 parágrafos. Conselho meu, eu não aconselho colocar 3 parágrafos de desenvolvimento, pois vão ficar 3 parágrafos muito curtos. Você não vai conseguir defender a sua ideia como você deveria, né? Então, existe a tendência de você deixar lacunas informacionais, que são informações que o próprio leitor tem que completar. E isso não pode existir nunca. Você nunca pode partir da premissa que o leitor sabe sobre o que você está falando. Então, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, de 2 a 3, isso vai de cada um, e um parágrafo de conclusão. Quando a gente está falando de redação vestibular, são 4 ou 5 parágrafos. Sim. Que na hora de fazer o desenvolvimento a gente acaba pensando um monte de coisa e pensa em coisas que deveria ter posto antes e acaba embolando tudo. A gente pensa em muita coisa, muitas vezes, porque a gente não planeja o texto. Sim. O texto precisa ser planejado. Quando você vai fazer um bolo, você separa os ingredientes antes. Você não sai pegando tudo. Então, você precisa planejar esse texto, você precisa já ter o seu repertório selecionado. Ah, Sandy, mas eu tenho muito mais repertório do que eu deveria. Planejamento de texto também está na seleção. Quais são os melhores? Quais são os mais relevantes para o meu texto nesse momento? Selecionar os motivos que levam aquilo ali a ser um problema. Então, quem não planeja realmente vai querer botar mundos e fundos ali, mas o planejamento ele é necessário da situação. A parte que eu sempre travo é no desenvolvimento, porque ou eu escrevo muito ou eu escrevo pouco. Eu fico sempre nesse sistema. Eu vou voltar para a questão da introdução e da conclusão. A gente também tem um desenvolvimento um pouco mais esquematizado. A diferença é que a gente precisa problematizar muito mais. Quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de problematizar questões sociais. Toda vez que você vê um tema, você tem que botar isso na sociedade, né? Você tem que botar isso na prática, né? Quantas vezes você vê pessoas trabalhando aquela questão? Quem são as pessoas que aquilo impacta? Então, a gente tem que entender que todas as vezes a gente precisa analisar o tema dentro da sociedade. E aí vai fazer com que você desenvolva melhor, porque você vai problematizar. Não é simplesmente falar que é um problema por causa da desigualdade social, mas quais são as questões da desigualdade social que te levam a pensar que aquilo ali é um problema? Muito bom você tá aqui com a gente, a sua presença aqui, dando essas dicas maravilhosas. Inclusive, gente, outra pergunta muito importante que a gente vai fazer agora é a tela. Palavras que, não dá mais pra usar. Não dá mais. Eu acho que mais do que palavras são repertórios, né? Alguns repertórios, existem redações modelo na internet. E o Enem tem condenado cada dia mais dessas redações, né? Até porque o Enem não quer analisar o quanto você sabe decorar, e sim o quanto você sabe problematizar. E quando você decora, você não aprende. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. A gente já decorou para uma prova, a gente já decorou e a gente não aprendeu. Aprender é desenvolver o seu pensamento crítico. Então o Enem quer ver, o Enem e todos os outros vestibulares, eles querem analisar o seu potencial crítico. Então, existem repertórios, a utopia, até filmes muito que foram hype total, eles não são bem vistos, dependendo de como você colocar. Não é que sejam proibidos, tá? Agora, quanto às palavras muito simples, tá? Palavras muito genéricas. Essas palavras, elas não são bem-vindas, tá? Então, é ideal que a gente aumente o nosso repertório lexical, principalmente para escrever. Eu gosto de falar para os meus alunos para terem palavras cativas, né? Existem palavras que são palavras que você não utiliza no dia a dia, mas você vai utilizar na redação. Eu tinha uma aluna que ela escrevia obsoleto em todas as redações dela. Eu sabia que eu ia pegar uma redação dela e tinha a palavra obsoleto. Obsoleto é algo que é antigo, mas que não se usa mais, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de caneta é uma tecnologia antiga, mas ela não é obsoleta, porque ela é utilizada todos os dias. Agora, quando a gente fala de um rádio, né, em casa, com fita, com não sei o que vocês nem sabem o que é, eu entregando a minha idade. Esse tá obsoleto, ninguém usa mais.
É isso. Isso aí, muito obrigada, a gente está muito feliz. Você também você tirou essas dúvidas. E outra coisa também muito importante, tá? Para vocês fazerem. Entrar lá no Instagram, SESC RJ e seguir, tá, gente? Esse SESP conta a prova também, são dois. Exatamente. SESP é a prova aqui, tá? Vários alunos aprovados, redações maravilhosas da nossa professora aqui de redação. Tudo isso para ajudar vocês. exatamente. Se quer saber mais informações, arrasta para si.